Sejam muito bem-vindos à nossa primeira sessão da roda de conversa. Hoje a gente vai falar sobre imunidade em tempos de Covid. E a gente tem hoje aqui a doutora Caroline Bulcão Souza, que é endocrinologista, PhD, trabalha com pacientes diabéticos. A gente tem também a doutora Sabrina Soares, que ela tem diabetes tipo 1, ela é nutricionista, ela é educadora em diabetes pela Roche, pela Medtronic, é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, assim, o currículo dela, se eu juntar tudo, assim, ó, vai virar um papiro das duas. Então, tanta coisa que tem. Eu estou muito agradecida de ter vocês aqui, muito honrada, tá? Eu acho que é um momento interessante porque a maioria de nós, por mais que queira saber de outras coisas, a gente fica com a cabeça pensando no tema principal dos nossos dias hoje, que ainda é o Covid, e imunidade. E tem muita informação boa na internet, também tem informação ruim, e tá tudo junto e misturado, e a gente fica naquela mistureba, né? Então eu vou abrir o áudio das duas para elas se apresentarem a vocês. É uma grande oportunidade para vocês conhecerem esses outros profissionais. As duas trabalham na Bahia. É uma oportunidade de vocês conhecerem profissionais. A gente está tendo agora, nesse período, a telemedicina. Então, às vezes, a gente quer muito conhecer... Sabrina, tem muita gente querendo conhecer uma nutricionista que tenha diabetes, mas que não tem na região onde mora. Então agora é uma oportunidade de poder fazer uma consulta por telemedicina com um profissional que está em outro estado, porque é super difícil de achar onde a gente mora, porque não podia fazer presencial antes, né? Então tem coisas ruins que acontecem aqui, mas que também propiciam coisas boas. Bem-vinda, doutora Larissa Rosado. Então eu vou abrir aqui para a doutora Carol, doutora Caroline, e depois para a doutora Sabrina se apresentar para vocês. Pode falar, doutora. Olá, meu nome é Caroline, como o Cris falou, estou muito honrada de participar dessa roda de conversa e eu acho que vai ser muito proveitosa. E um prazer também participar aqui com todos vocês, com a Sabrina e com você. Vou abrir o seu, Sabrina. Abriu, peraí. Você tem que abrir. Você agora também. Eu que fechei, né? Tá. Bom, gente, então para mim é uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui falando com vocês. Dois profissionais que eu admiro. Cris, que eu já conheci de longe. Carol, que está aqui do meu lado. Carol, eu sou suspeita para falar dela. Eu espero que a gente consiga compartilhar informações importantes, trocar umas ideias, porque eu acho que quando a gente troca informação, todo mundo entende, né? Sim. Então, opa. Eu vou começar, então. Eu vou traduzir, acho que o medo de muitos que têm diabetes e explicar um porquê da queda de imunidade. E depois vou deixar aberto para as duas doutoras aí complementarem o quanto elas quiserem e para vocês também fazerem perguntas. Uma coisa que eu queria deixar que a gente ficasse bem à vontade é que esse é um bate-papo, mas que não é uma consulta. Então, assim, as perguntas, elas é interessante que as perguntas sejam mais gerais, porque fica difícil para elas darem uma orientação específica, estando todos juntos, né? Fica difícil. Então, que sejam mais gerais. Então, primeiro, a gente tem medo nessa época, todo mundo tem um certo medo, mas quem tem diabetes agora tem mais medo, porque se fala muito em grupos de risco. A gente ouviu falar aqui das pessoas que têm sintomas mais graves, a maioria ou tem hipertensão ou tem diabetes, e outras comorbidades, mas que elas sempre têm em comum um processo inflamatório de baixo grau. Pode ser, por exemplo, a síndrome metabólica, ou seja, a obesidade, né? Então, esse processo inflamatório de baixo grau, dessas doenças, ele é exacerbado, ele é piorado num processo de infecção pelo Covid. Primeiro eu vou falar um pouquinho só, eu sou professora de imunologia há 20 anos. Ai, meu Deus, isso depõe contra a minha idade. Então, assim, eu nunca pensei que imunologia ia ficar tão em voga quanto agora, né? E por motivos não tão
interessantes, assim. Mas o que acontece dentro do diabetes? Vamos lá, então, primeiro. A Sociedade Brasileira de Diabetes, as diretrizes, elas recomendam que a gente fique 70% do tempo entre, no mínimo, de 70, no máximo de 180. É claro que 30% do tempo a gente vai acabar saindo, ficando um pouco a mais ou um pouco abaixo, que seja pouco. Mas a gente sabe, quem tem diabetes, a gente sabe o quanto é difícil se manter 70% do tempo dentro da meta. Então, não é fácil porque não é só uma alimentação que a gente tem que gerenciar, é alimentação, é emocional, são várias coisas. Então, são vários pratinhos que a gente tem que ficar equilibrando ao mesmo tempo. O problema é que toda vez que essa glicemia sobe acima de 180 e que ela fica muito tempo alta, e aí principalmente pacientes que têm diabetes tipo 1 não controlado, ou pacientes com diabetes tipo 2 também não controlado, ou seja, muito tempo em hiperglicemia, isso é muito ruim para o sistema imunológico, porque a hiperglicemia, ela tende a dificultar a comunicação entre vários leucócitos, várias células de defesa. Então, as células, normalmente, elas se comunicam liberando substâncias comunicantes chamadas citocinas. Então, vamos supor, um neutrófilo, vocês já devem ter ouvido falar esse nome, um neutrófilo ou um monócito, eles liberam citocinas para atrair outros leucócitos. Só que em situações de hiperglicemia por muito tempo, essa liberação de citocina fica anormal. Então, isso impede a comunicação entre as células e impede a migração delas. Então, paciente com diabetes, com hiperglicemia de longo prazo, você tende a alterar a liberação de citocinas, que é a forma que elas se comunicam. Eu sempre digo para os alunos que as células não gritam, elas não têm boca e nem têm ouvido para ouvir, então elas têm que liberar algo que seja uma forma de comunicação, que é esse mensageiro químico. E o pior, os leucócitos, eles ficam com a morfologia, a forma dessas células ficam alterada. Então elas têm dificuldade para fagocitar, elas têm dificuldade para englobar, comer, vulgarmente dizendo, o corpo estranho, e elas têm dificuldade de migrar para o local da infecção. Ou seja, você dificulta, ela chega... Imagina se você tem, então, um ataque na sua casa, e você quer chamar a polícia. Imagina se você não consegue chamar a polícia, que é a forma de comunicação, e quando você chama, a polícia está vindo de carrinho de rolimã, em vez de carro. Então, fica muito difícil. Bom, esse é um problema. O segundo problema é que a gente tem, nessas situações de diabetes, um processo inflamatório de baixo grau. E quando a gente tem a infecção pelo Covid-19, o que se observa é que existe um processo inflamatório no pulmão muito intenso. E isso pode gerar edema, vamos colocar vulgarmente água no pulmão. Isso dificulta a troca gasosa. E observa-se que existe um processo inflamatório que fica muito exacerbado. Então, se o paciente já tem um processo inflamatório antes, por causa da obesidade, por causa da diabetes, a probabilidade é muito alta que essa inflamação saia do controle. Então, ele passa a ter sintomas, então, pulmonares piores, né? Então, é mais ou menos esse, tendo o cenário posto. Então, aí eu vou abrir para as duas poderem falar a opinião delas, a experiência delas sobre o assunto. Eu vou abrir para a doutora Carol e depois para a doutora Sabrina, tá bom? Joia. Então, eu vou falar um pouquinho do que acontece rapidamente na infecção pelo coronavírus, tá bom, Cris? Então, o coronavírus, didaticamente falando, né? Inicialmente, quando a gente tem a infecção por esse vírus, quer dizer, qual é o problema desse vírus? Esse vírus ele tem dois grandes problemas que vocês já ouviram falar. Primeiro é que ele se dissemina muito rápido, né? Então, uma pessoa contaminada contamina em média 3 pessoas. Então, a taxa de disseminação é muito grande e não é à toa que a gente está aí com a pandemia. E o segundo problema é que ele tem uma letalidade muito alta.
Então, ele tem uma taxa de complicação muito alta, maior do que os outros vírus que a gente já conhece, como, por exemplo, o vírus da influenza. Quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, inicialmente a pessoa fica como se fosse com uma simples gripe, no início. Se isso evolui, como se fosse uma segunda fase, a pessoa começa a se sentir mais fraca, a pessoa pode sentir falta de ar, que foi isso que Cris falou. Você pode começar a ter uma infiltração no pulmão, que pode inicialmente ser leve, né? Nem ser vista no raio-x. E se a pessoa não se recupera, aí ela pode evoluir para uma fase mais grave, que é quando você começa a ter uma falta de ar pior, diminuir a oxigenação dos seus tecidos. A gente diz que a saturação de oxigênio no sangue vai diminuindo, ou seja, você tem dificuldade de oxigenar os tecidos, e tem justamente isso que Cris falou, que é essa tempestade de citoquinas, que é a forma com a qual as células imunes se comunicam. Elas conversam umas com as outras com a liberação de citoquinas, né? Então, normalmente o corpo da gente está em equilíbrio. Não é isso, Cris? As citoquinas anti-inflamatórias e inflamatórias. Mas se você tem um vírus, e o vírus é algo novo, é agressivo, você não conhece, então você começa a liberar uma série de citoquinas pró-inflamatórias que geram a inflamação e que vai agravando o problema. Bom, então isso acontece na infecção pelo coronavírus, e se a pessoa não responde adequadamente, aí a pessoa pode piorar, precisar de intubação, ventilação mecânica, UTI, e aí as coisas começam a se complicar. E aí o que acontece no diabetes? Como o Cris falou bem, né? É professora de imunologia, sabe muito mais imunologia do que eu, mas a grosso modo, as pessoas que têm diabetes, as pessoas já apresentam um distúrbio na sua imunidade inata. Então, geralmente, as pessoas com diabetes têm uma certa alteração da imunidade inata. Então, as pessoas têm uma resposta prejudicada, por exemplo, em relação à resposta imune, em relação às células da imunidade. Essas células da imunidade, elas têm uma dificuldade de dar uma resposta adequada a certas infecções. Então, não é à toa que todo paciente com diabetes deve tomar a vacina da gripe, deve tomar a vacina contra a pneumonia, justamente para não ter formas graves de infecções virais. Então, uma pessoa com diabetes, a gente tem que ter muito mais cuidado, por exemplo, com qualquer vírus, né, com qualquer bactéria. Dito isso, a gente fala, mas aí, Carol, então todos os tipos de diabetes estão sujeitos a isso? Né? Todos os tipos de diabéticos estão sujeitos a ter uma infecção pior, né? E a gente vê os dados, quando a gente vê os dados em relação à infecção por coronavírus, a gente não tem ainda, é uma coisa muito nova, a gente não tem ainda assim, dados de diabetes tipo 1, né? Ou diabetes tipo 2 apenas. Eu fiz uma pesquisa intensa, então não existe um dado publicado em relação à população apenas de diabetes tipo 1. Né? A gente tem de diabetes de uma forma geral, né? Porque é algo novo, né? Com certeza vamos ter esses dados daqui a um tempo. Então, o diabético que responde pior ao vírus, ao coronavírus e a qualquer vírus, é aquele diabético, como o Cris falou, inflamado, né? Que tem aquela inflamação subclínica. Que tipo de diabético é? Que tipo de diabetes é esse? É o diabetes que está descompensado, né? É aquela pessoa que já é mais idosa, né, que é justamente o idoso que o coronavírus ataca mais, é aquele paciente que tem a presença de comorbidades associadas ao diabetes, ou seja, que tem um problema renal, que tem uma doença cardíaca, e principalmente que tem obesidade acentuada, associada, porque a obesidade ele é um estado pró-inflamatório. Então, se o coronavírus, ele gera uma infecção, ele gera uma tempestade de citoquinas, e a pessoa já tem um estado de pró-inflamação, com certeza essa infecção ela vai ser mais grave. Eu não sei se você quer que eu fale agora, Cris, quais são as recomendações específicas para o diabetes para ter melhora da imunidade? Vamos deixar então primeiro a Sabrina falar e depois a gente abre? Pode ser? Sim, pode. Então, depois que a Sabrina falar, a gente abre então para vocês perguntarem para a doutora que possibilidades que a gente pode ter então para melhorar a nossa imunidade nessa situação.
Tá aberto, Sabrina. Beleza. Bom, gente, então vamos tentar fazer um apanhado em relação à alimentação, né? A gente sabe que talvez seja uma das partes das situações mais difíceis, que é colocar o que a gente sabe em prática no dia a dia em relação à alimentação, para que a gente consiga tanto boas glicemias, quanto auxílio de nutrientes que também ajudam no fortalecimento da imunidade. A gente não está falando de doses além do recomendado, a gente está falando de uma alimentação equilibrada, porque a gente já sabe, inclusive, que nos alimentos a biodisponibilidade desses nutrientes ele é muito maior do que quando a gente usa um comprimido ou uma cápsula, tá? Mas há muito tempo a gente já não fala só de alimentação, só de ingestão de alimentos. A gente fala de um comportamento de saúde. É aquele indivíduo que tenta, na medida do possível, controlar o estresse. É aquela situação de privação do sono, que também vai interferir na resposta imunológica. É um processo de má absorção ou má digestão de nutrientes, essas intolerâncias diversas ou síndromes desabsortivas. Então, a gente precisa de um quadro clínico que favoreça a absorção de nutrientes que são importantes para o processo de funcionamento do corpo como um todo. É lógico que a gente tem nutrientes que são mais específicos. Muitos deles, aliás, a gente está falando agora, só para fazer uma diferença, de micronutrientes, tá? A gente tem os macronutrientes, que é carboidrato, que é o nosso, né, nosso calo, não vou falar vilão, porque a gente sai do que é correto, mas a gente tem o carboidrato, a gente tem a proteína e a gordura, que são os macronutrientes, aquele nutriente que a gente precisa em maior quantidade, são fonte de energia e tem outras funções específicas. Mas quando a gente fala de micronutrientes, são nutrientes que normalmente a quantidade deles é pequena. Embora eles sejam tão importantes quanto os outros, talvez até mais, não dá nem para escalonar aqui, mas eles são catalisadores, ou eles fazem parte desses processos metabólicos, dessas reações enzimáticas, para a liberação de citoquinas e etc. O funcionamento de células T, todo o processo imunológico como um todo. Então, eu poderia citar alguns nutrientes aqui. Embora, eu friso, é importante que a gente entenda que a gente não está falando de agora eu vou correr para comer alimentos fontes de vitamina C, porque eu preciso de muita vitamina C. A gente precisa de uma alimentação equilibrada, que à medida que eu vou falando, vocês vão perceber que muitos desses nutrientes favorecem ou não a absorção de um do outro. Então, a gente ter o equilíbrio é o segredo de todas as coisas. Então, vamos falar de vitamina C rapidinho, não vou entrar em muitos detalhes, mas só porque aqui a gente mais fala, ultimamente, a vitamina C, todo mundo correndo para usar cápsulas de vitamina C efervescente de 1, 2, não sei quantos gramas. Então, assim, a gente precisa entender que fonte de vitamina C são frutas. Eu diria todas as frutas. Se a gente quer facilitar, vamos para as cítricas, né, que não tem erro. Foi azedinha, tem bastante vitamina C. Embora o pimentão seja fonte de vitamina C, goiaba seja fonte de vitamina C. Mas assim, frutas. Se a gente consegue consumir frutas, é a melhor forma de absorver. Lembra que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. Então, não é uma vitamina que traria, entre aspas, risco se a gente consumir ela em quantidade maior. Embora não seja necessário. A gente sabe que o consumo de vitamina C de, tipo, mais de 1 grama, ela já não é absorvido. Aliás, até nem é necessário que seja de 1 grama. E eu me lembro que na minha época de faculdade, tinha um professor que dizia que se a gente quisesse absorver de fato toda a vitamina C, a gente tinha que subir no pé da fruta e comer ela ainda presa. A gente sabe que a fruta, os alimentos, eles perdem um pouco dos nutrientes, a gente deve evitar, tentar comer o mais in natura possível. Mas entre uma fruta e uma medicação, não que a medicação não seja necessária em algumas situações, a gente tem que priorizar ainda mais a fruta. Uma outra coisa, que é outra vitamina, que na verdade é um mineral, que é o ferro, é um outro bastante importante nesse processo todo. Ele mexe nessas reações metabólicas todas das células T, do funcionamento delas, e a gente consegue encontrar ferro em carne. Embora eu fale, assim, quando a gente fala ferro, a coisinha da vovó, né? A gente sempre lembra de feijão, beterraba. Tem, é lógico que tem. Só que o ferro desses vegetais, ele é um ferro não N. Então, ele não é muito bem absorvido quanto o ferro das carnes, dos alimentos de origem animal. Lógico que a gente consegue absorver, quando a gente fala do feijão, a gente absorve quando a gente associa a vitamina C. Olha que lindo, né? É como se eu falasse assim, eu preciso comer o feijão, mas eu preciso comer uma laranja de sobremesa, porque eu vou ter a máxima absorção, tanto da vitamina C da laranja e outros nutrientes também, que a laranja não tem só vitamina C, mas também do ferro do feijão. Então, mais uma vez, remete à ideia do equilíbrio e não necessariamente de suplementação de nenhuma delas, tá bom? Vegetais verdes escuros também são fonte importante de ferro, que a gente tem que priorizar, né? Que a gente termina que não consome como deveria na alimentação. Deixa eu só botar meu notebook na tomada, senão ele vai me deixar aqui na mão.
Opa, eu esqueci de fazer isso. Vai lá, desculpa. Então, outra coisa é o zinco. O zinco é um mineral também muito importante. Ele está presente nos feijões, em cereais integrais e principalmente nas castanhas. A gente precisa ter o hábito de comer oleaginosas, qualquer uma delas. Castanha do Pará, ou conhecida como castanha do Brasil, ou castanha do Pará, castanha de caju, nozes, avelã, macadâmia. A gente tem infinidade ao longo de todas as regiões do Brasil, a gente vai ter uma que se destaca mais. Então, desde que a alimentação da gente seja rica dessas castanhas, a gente já está garantindo um aporte de zinco aí. Bastariam 2 castanhas de Pará por dia, então não é uma coisa que você precisa comer demais, para garantir. É um elemento traço, a gente chama de elemento traço. Aqui a gente não precisa de grandes quantidades. Frutos do mar também, a gente que mora aqui na região litorânea tem bastante fruto do mar, a gente já está garantindo o aporte de zinco. Vitamina A, que é o beta-caroteno, que a gente encontra em vegetais alaranjados, é aquele famoso que a gente conhece, né? Abóbora, mamão, cenoura, então são ricos em beta-caroteno, que também é uma vitamina muito importante, que se converte em vitamina A para o funcionamento. A gente teria vitamina B6, vitamina B12, que a gente encontra em ovos, em carnes. Então percebam que quando eu me alimento bem, do selênio também, que é importante nas castanhas, quando eu me alimento de forma equilibrada, eu consigo ter o aporte necessário de todos os nutrientes que eu preciso. Então, vamos pensar aqui grosseiramente. Eu como uma fruta no café da manhã. Vamos pensar no almoço. Se eu como uma fruta de sobremesa, eu estou garantindo a vitamina C. Se eu como uma carne, eu estou garantindo o zinco. Se eu como feijão, estou garantindo o ferro e a absorção dele aumenta com a vitamina C de sobremesa. Então, o equilíbrio é a palavra prioritária nesse momento, tá? Vitamina D, que é a bola da vez, né? Acho que nem tanto mais a vitamina C já foi. Vitamina D também, a gente reforça que não é. Eu até comentei com Carol de tarde, Carol, nada muda, né? Por enquanto, nada. Então, a gente não tem evidência nenhuma de que suplementação, além do normal de vitamina D, justifique melhor o fortalecimento imunológico, ou, enfim, nenhuma outra coisa. A gente só precisa manter os níveis normais e tomar sol. A gente sabe que é uma recomendação médica já há bastante tempo. Eu só queria falar 2 outras coisas que são importantes. A gente precisa pensar no equilíbrio da nossa flora intestinal. Nosso intestino é a porta de entrada de uma série de coisas para o nosso corpo. Então, muita gente já deve ter ouvido falar de disbiose, que nada mais é do que a alteração da concentração de bactérias benéficas e maléficas do nosso intestino. Então, quanto mais bactérias benéficas eu tenho no intestino, maior aquele ambiente favorável à absorção de nutriências boas, diminuição de produção de toxinas e uma série de outras coisas. E aí as fibras exercem um papel importante, né? A gente pode falar, por exemplo, do amido resistente presente na farinha de banana ou na biomassa. Não estou falando para a gente se entupir dessas coisas, até porque quando a gente fala de fibra, a gente fala de substância antinutricional. Então, quando eu como demais, eu diminuo a absorção de outros micronutrientes. Mais uma vez, a palavra em voga é equilíbrio. Eu podia falar da inulina, do chuchu, podia falar do alho, da cebola, que são substâncias importantes. Porque o que são eles? São pré-bióticos. É o alimento para a bactéria boa. Então, se eu consumo a bactéria boa, que seria o probiótico, que eu posso encontrar em iogurtes, em leite fermentado, suplementos em algumas situações que sejam necessários, que são aqueles sachêzinhos ou até cápsula que a gente ingere, é a própria bactéria para povoar o meu intestino. Então, quando eu faço a ingestão dessa bactéria e também do alimento para ela, que na verdade é alimento para nós, que também é importante para ela, eu favoreço a colonização dela naquele processo. Então, isso me permite também uma possibilidade de melhora inflamatória, porque o intestino que trabalha intensamente como barreira de entrada de uma série de substâncias para o nosso corpo. Então, eu acho que se a gente pensa no equilíbrio alimentar, na qualidade de todos os alimentos, numa alimentação simples, sem muita frescura, eu sei que a gente está com dificuldade de abastecimento, não da oferta de alimento, mas essa coisa de sair para abastecer a geladeira, o hortifruti, que a gente tem que fazer toda semana. Então, acho que tem que ser feito um trabalho direitinho na casa, para que as pessoas saiam programadamente. Você não vai ser, esqueci a banana. E agora eu vou sair para comprar o chuchu. Então, faz a listinha, sai programado para comprar o que precisa comprar e tenta manter, na medida do possível, a alimentação equilibrada. A falta de exercício atrapalha bastante, eu sei, mas a gente vai dando um jeitinho, pedindo a Deus que muito em breve isso passe e a gente consiga já voltar à vida normal, não é verdade? Mas eu acho que é basicamente isso, falando sobre alimentação, Cris. Quer que eu fale mais alguma coisa? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, que eu acho que começando a fazer pergunta, o pessoal aí a gente abre a pergunta e aí vai desenvolver outras coisas.
Doutora Carol, que cuidados, então, que você pudesse dizer assim, porque todo mundo hoje quer dica, né? Isso. Quer dica. Então, quais são os cuidados? Isso, vamos dar dica. Quais são os cuidados, né, que toda pessoa com diabetes deve ter para melhorar a sua imunidade, né? Então, a primeira coisa, Sabrina já falou, você tem que ter muito cuidado com sua nutrição, porque a nutrição, ela melhora o seu sistema imunológico. Então, isso já é cientificamente comprovado. Então, a gente tem que ter cuidado de ter uma alimentação equilibrada. Qualquer deficiência de vitamina deve ser corrigida, mas você tem que ter deficiência. Aqui eu vou falar um pouquinho na questão da vitamina D, que é a da moda, né? Então, Sabrina já falou que a maioria da população normal não tem deficiência de vitamina, né? Por exemplo, a vitamina B12. A vitamina B12, a deficiência da vitamina B12, por exemplo, no diabético, está associada ao uso da metformina, né? Então, se o paciente é diabético e usa metformina, ele pode ter deficiência da vitamina B12, né? Principalmente se ele tem anemia ou se ele tem algum grau de neuropatia, parestesia. Então, vamos pesquisar, não é isso? Se tem deficiência, trata-se. E qualquer outra deficiência tem que ser corrigida. Mas, de uma forma geral, a gente não é fácil encontrar. A não ser que a pessoa, por exemplo, vamos supor que alguém tenha feito uma cirurgia bariátrica. Aí sim, esse paciente tem que ficar de olho, dosar todas as vitaminas, que esse paciente, ele é bem provável de ter alguma deficiência de vitaminas, né? E de micro e macroelementos. Que mais? Alguém que tem uma doença inflamatória intestinal, que tem uma doença desabsortiva. Então, nesse paciente, a gente tem que ficar de olho. Se não existe nada disso, é muito difícil alguém com alimentação equilibrada ter deficiência de vitamina. Uma coisa que a Sabrina falou também da importância de comer carne por conta do ferro, mas não, além da carne, comer proteína de uma forma geral, né? Porque a gente tem que comer proteína para que a gente produza anticorpos, né? Então, a ingesta proteica, ela é muito importante. Então, uma nutrição balanceada, com uma boa ingesta de proteínas e com a hidratação suficiente. A gente tem que lembrar também de se hidratar, porque qualquer infecção gera desidratação. Então, a gente tem que lembrar, a gente está em casa, a gente tem que se hidratar. Às vezes nem está com tanta vontade, ou nem lembra de beber água, mas a gente tem que lembrar que tem que se hidratar. O que ocorre com a vitamina D? Por que essa ideia da vitamina D surgiu? Porque eles perceberam que na Itália, os idosos que tiveram maior taxa de mortalidade, eles tinham deficiência de vitamina D. Ora, mas são idosos, eles vivem mais em casa, eles não tomam sol. A Itália tem uma época que é muito frio, então eles não saem. Então, na verdade, foi um estudo de associação. Os idosos que morreram tinham menos vitamina D, mas a deficiência de vitamina D, ele está associado à fragilidade, né? Então, não é que ele morreu porque tinha deficiência. Quase que um viés de confusão, né? Exatamente, né? E, por outro lado, Cris, não sei se você conhece uma meta-análise que foi publicada em 2017, que mostrou que a suplementação de vitamina D, mas em pacientes que tinham deficiência, a vitamina D abaixo de 10, melhorava a chance, por exemplo, de ter um bom prognóstico nas infecções virais, por exemplo, influenza, H1N1, né? Nem existia coronavírus. Então, aí pronto, daí para dizer que vitamina D prevenia coronavírus, foi dali para aqui, né? Então, na verdade, a vitamina D é importante? Mas tem quem tem deficiência. Eu estava... Quando eu fui começar a fazer o doutorado, uma das ideias era trabalhar com diabetes e vitamina D. E eu fiquei no início encantada, porque realmente a célula de defesa tem receptor para vitamina D. Então, a Mônica Gabay trabalhou com isso. Exato. Eu peguei o trabalho dela, que foi o escopo para eu começar. Eu fui da Paulista, adoro. Então, exatamente. Só que eu fui ver, tem vários estudos, mas eles não chegam num consenso a ponto disso virar uma recomendação, né? Tem vários estudos, mas eles não conseguem comprovar se é isso mesmo. Então, não dá para assim, não dá para virar recomendação se não é ciência, né? Exatamente, se não tem todos os que é o que o ministro fala. Se não for dado científico, se não tiver evidência científica, não adianta. Claro. Aí entra no mesmo, a vitamina C, a vitamina D, todas ajudam. Isso, E claro, agora se tem deficiência, pronto,
é claro que a gente vai repor, não é verdade? Agora, uma pessoa que sai... Agora, por exemplo, nessa época que a gente está isolado em casa, dentro de casa o tempo inteiro, demora um tempo para a gente também ter essa deficiência, né? Não é assim de uma hora para outra, mas a gente tem que procurar tomar sol, vai lá para a janela, se for possível, né? Tomar 10, 15 minutinhos de sol, sem protetor, expondo os braços, expondo o tórax, né? E se é uma pessoa idosa, que geralmente ficava mais em casa, tem que dosar essa vitamina D. Né? E se realmente tiver deficiência, repor. Então não precisa colocar o corpinho todo não, né, doutora? Só um braço. Não. Porque às vezes a gente pensa isso. Se não for tomar o corpo todo... Não. Se você deixar exposto os seus braços, o colo e o rosto, pronto. Você já precisa consegue. ficar... E precisa quanto tempo, pelo menos, doutora, ficar? 15 minutinhos. Ou seja, não precisa ficar exposto torrando. Ao sol. Não, e naquele horário, agora o horário tem que ser aquele horáriozinho, né? De 10 às 3 da tarde. Tem que ser no horário que o sol, ele tá ali na direção dos raios que possam realmente penetrar na sua pele. É claro que o idoso, mesmo que tome sol, ele tem mais dificuldade de absorver, né? Então, nessa pessoa é importante a gente dosar, né? Pra gente perceber se tem uma deficiência ou não. Às vezes a gente se surpreende e não tem, tá boa. Bom, então, além da nutrição e das vitaminas, quando eu já falei da hidratação também. Outra coisa para melhorar a imunidade é você se vacinar, né? É importante você ter a vacinação para que você fique imune a outros vírus. Então, a vacinação de pessoas que não são idosas e que tenham diabetes, eu acho que é todo o Brasil, é a partir do dia 16, agora desse mês. Então, doutora, todo mundo ficar ligado, né? Por que tomar essa vacina? Porque me perguntaram isso. Se ela gera uma imunidade só para uma e não para o Covid, isso. Por que eu vou ter que sair e me expor a um risco para tomar ela? Me perguntaram isso. Isso aí é uma boa pergunta, aqui em Salvador, eu acho que numa série de estados eles estão tentando fazer de uma forma com que não haja aglomeração. Por exemplo, estão fazendo drive-thru, que a pessoa vai de carro e se vacina dentro do carro, sem muita aglomeração. A importância é o seguinte, o pico do Covid aqui no Brasil vai coincidir com o pico de influenza e H1N1. Então, se você pega uma gripe por influenza e em cima, ou seja, sua imunidade já está comprometida, porque suas células estão lá lutando contra a influenza ou contra o H1N1. Aí você vai e pega o Covid. Já pensou? Não será nada bom, né? Além disso... Azar, né? Muito azar, né? Mas imagina que é um vírus circulante novo. Sim. Quer dizer, a chance da gente pegar é muito fácil se a gente se expuser. Sim. É algo novo, ninguém conhece, nunca se viu, nem existia. Sim. Em humanos, completamente... Bom, outra coisa, se você se vacina contra influenza H1N1 e você começa a ter uma gripe forte, com febre alta e falta de ar, é improvável que esses sintomas sejam por conta de influenza ou H1N1, porque você já está vacinada, né? Então, é improvável que isso aconteça. E você sabe que esses testes agora, para a detecção do Covid, eles podem dar falso negativo. Então, você pode testar, dar negativo, e você tem que ser Covid, então você testa depois com outro reteste e aí dá positivo, né? Então, a vacinação é muito importante por essas duas causas. E doutora, que eu falei. Explica para eles por que pode dar falso negativo esses exames. Certo. Por que dá falso negativo? Ou seja, você faz o exame, você tem o vírus, e você tem o vírus, mas o exame não detectou. É porque você, às vezes, precisa ainda... Você detecta, na verdade... O teste do PCR, você detecta o vírus, uma parte do vírus. E esse teste rápido, ele detecta o anticorpo. Então, muitas vezes, você ainda não fabricou o anticorpo. Então, você precisa, às vezes, de um tempo para você fabricar o anticorpo. Então, existe aquele anticorpo que mostra que você está agora com a doença, existe aquele anticorpo que mostra que o IgG, que você já superou a doença. Então, esses testes são muito novos. Então, muitas vezes, esse teste que você detecta o anticorpo, você não está detectando, ou porque você não fez o anticorpo ainda, ou simplesmente porque teve reação cruzada com alguma outra proteína, ou com algum outro anticorpo no seu corpo, entende?
Então, e outra, não deu tempo de você validar os testes como a gente gostaria, esses testes rápidos. Foi tudo muito rápido e foi necessário criar testes com uma rapidez muito grande. Então, não houve tempo hábil de ter validação dos testes como a gente gostaria, né? Todo exame, na verdade, ele tem uma porcentagem de falso negativo, né? Todo exame. Então, aquele exame que tem 100% de acurácia, é muito difícil, aquele exame que, olha, se deu né? Então, ou se não deu, não é. Então, assim, a gente quer o teste com a melhor acurácia possível, mas nem sempre é o que a gente tem, ainda mais agora, que foi tudo muito corrido, né? Então, falei da vacinação, falei da nutrição, que Sabrina falou de forma brilhante, falei da hidratação, em relação a comorbidades, se você tem diabetes, e se você tem doença renal, ou se você tem insuficiência cardíaca, ou se você já infartou, você precisa cuidar dessas comorbidades e compensá-las. Então, cuidar para que essas comorbidades estejam bem compensadinhas. Peraí, uma outra coisa... Pronto, voltou. Voltou? E você ouviu o que eu falei? É porque alguém apertou o verde aqui e tentou compartilhar uma tela. Pronto. Uma outra coisa então eu falei das compensar as comorbidades, né? Se você tem uma doença renal, deixar compensadinha. Se você tem alguma doença cardíaca, compensar a pressão alta, né? Compensar tudo direitinho. E o controle glicêmico, a gente já falou. Então, em relação ao controle glicêmico, o que você que tem diabetes tem que fazer? Procurar medir mais vezes, né? Procurar medir sua glicemia. Isso é super importante. Quanto mais a gente mede, mais controlado a gente tá, né? Então, o tempo no alvo é difícil, mas quanto mais a gente mede, mais no tempo do alvo a gente vai ficar, né? E outra coisa, outro dia eu atendi uma paciente hiperglicêmica e que estava vomitando, desidratada, e aí eu perguntei, tem fita de cetona em casa? Tinha. Fiquei morrendo de orgulho, e aí tinha acetona em casa, mediu, tinha moderadas cetonas, viu, no sangue, então era uma cetoacidose moderada, e a gente conseguiu tratar em casa. Então, veja a importância de você ter uma fita de cetona em casa. Às vezes as pessoas não lembram de ter, Cris, fita de cetona, e você vê, se você não tem lá seu médico para poder você entrar em contato, claro, e a fita de cetona em casa, você vai ter que ir para emergência. E nesse momento, tudo que você não quer ir para emergência, às vezes não tem jeito, vai ter que ir para emergência para hidratar endovenosamente. Mas se você toma um antiemético, consegue se hidratar, não é isso? Sim. Consegue controlar sua glicemia em casa. Claro, né? Sempre lá do lado do seu médico. Nós temos um grupo de mães que fizeram um curso, né, de educação em diabetes. E uma das coisas que a gente bate muito lá é fita de cetona. Eu só fui ver depois no grupo, mas aconteceu no mesmo mês com duas, inclusive já que está aqui, está ouvindo, já que ajudou a intermediar lá, que a mãe não, era exatamente essa situação, não conseguia falar, essas coisas acontecem sexta-noite ou sábado-noite ou feriado, né? Exato, exatamente. Aí não conseguia falar com ninguém e ela tinha fita de cetona e mediu e deu 3 alguma coisa, ou 2,5, algo assim que estava bem alto, e o pessoal, exato, olha, corre para o hospital, e aí já chegou lá com a gasometria, já estava começando a alterar com a criança. Você veja, então é muito importante, porque se você detecta precocemente, né, não está se sentindo bem, tá hiperglicêmico, faz acetona, né, e dali o iniciozinho, você consegue controlar em casa, não precisa ir para emergência nesse momento. Então, outra coisa é essa. Esse é um dos medos. Agora, o problema não é só o diabetes, o problema é, imagina o diabetes agora dentro de um hospital. E pode estar do seu lado uma pessoa que tem coronavírus e nem sabe, está lá do seu lado, ou um médico, ou um enfermeiro, ou um E o diabetes é extremamente, cada um tem o seu tratamento, né? Isso. E outra coisa, não quer dizer também que a pessoa é diabetes vai pegar mais que o coronavírus, vai correndo. Sou eu aqui que não tenho diabetes, tá saco? Que tem diabetes, coronavírus, vai, quem eu vou escolher? Sabe? Não tem nada a ver. Eu fico pensando na dificuldade. Já é difícil tratar um paciente com diabetes no hospital, porque é uma coisa muito específica às vezes, né? Principalmente diabetes tipo 1. Aí, se você está nesse momento no hospital, vai ser muito mais difícil, porque as pessoas estão muito preocupadas, correndo. É muito mais fácil errar. Então não é que o diabético tem mais susceptibilidade para pegar o vírus, não. É que uma vez ele pegando, né,
a doença ela tem uma probabilidade de ser mais grave, naqueles casos que eu falei, descompensado, obeso, com comorbidades, etc. Né? E outra coisa que eu acho que é sempre bom falar, eu gosto de dizer, né? Que já é comprovado cientificamente, né, que a felicidade e a atividade física aumentam a imunidade. Então, procurar ser feliz, meditar, procurar coisas boas, né, para pensar, porque a depressão, o estado emocional, assim como faz com que a glicemia se descompense, ele também faz com que nosso sistema imunológico ele caia, né, Cris? Porque o cérebro, ele manda mensagem. E tem o exercício físico, ele faz a musculatura liberar a interleucina 7, que está relacionado à produção de linfócitos na medula, linfócitos B e T também. Então, você ajuda. Mas agora está difícil, né? A gente sabe. Mas a gente tá difícil fazer, né? Tá difícil fazer fora de casa, mas eu mesmo fico fazendo aqui polichinelo, pulando corda. Não dá para fazer? Abdominal, braço, tríceps aqui no sofá, brincando de step aqui com minhas filhas. Então, assim, a gente tem que tirar 15, 30 minutinhos por dia e fazer alguma coisa em casa. Dá para fazer. E Sabrina, deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí, tá fechado o seu som. Isso. Me tira uma dúvida. A vitamina D, a doutora falou, você falou da vitamina C. Eu tenho ouvido falar sobre o selênio. Selênio, muita gente... O WhatsApp é uma coisa, né? Aquilo ali é uma fábrica de notícia. O zinco e o selênio na imunidade. Você consegue... Eu queria que você repetisse qual é a quantidade de coisas que a gente precisa comer para ter um nível bom de zinco e selênio. E se ele é bem, isso ajuda mesmo o sistema imunológico? Sim, ajuda sim, com certeza. São minerais que eles são cofatores de muitas reações dessas questões relacionadas à imunidade. Mas eles são minerais traço, ou seja, a gente não precisa de grandes quantidades. Então, a preocupação de você comer muito selênio, até porque selênio em elevadas doses, ele também não é benéfico, ele diminui a absorção de outros nutrientes. Então, tem muito disso. Por exemplo, se você come uma sobremesa láctea, vamos imaginar, deixando o selênio, estou usando o exemplo em relação ao ferro. Se você usa uma sobremesa láctea que tem muito cálcio, você vai diminuir a absorção de ferro do seu almoço, entende? Então, muitos nutrientes, eles têm o mesmo sítio de absorção. Então, a gente, às vezes, quer comer e termina comendo demais. Essa coisa, a gente está num mundo meio, né, voando, correndo. Então, todo mundo quer tudo muito rápido, tudo em grande quantidade. Então, se quer comer, por exemplo, uma farinha de banana, entope 3 colheres de sopa de farinha de banana. Aí diminui a absorção desses outros nutrientes, que são mais sensíveis de absorção, mas também, embora a quantidade seja pequena, se eu consumo muitos fatores antinutricionais, como basicamente as fibras, os fitatos e oxalatos, que são presentes em cascas, que são alimentos benéficos, mas em excesso eles vão atrapalhar a absorção desses nutrientes. Então, o zinco e selênio, por exemplo, castanha do Brasil, na verdade todas as oleaginosas, especialmente a castanha do Brasil, que a gente chama de castanha do Pará aqui, são riquíssimos tanto em zinco quanto em selênio. Então, basta a castanha do Pará para resolver esse problema. 2 por dia. Não precisa disso. Além de eu consumir outros alimentos que também possuem. Então, eu equilibro tanto na oferta do alimento que os possui, como também na diminuição desses outros que a gente chama, que são os mitos, né? Da coisa que é muito boa e a gente quer consumir demais e termina diminuindo a absorção do equilíbrio de todos eles. Eu acho que esse é o segredo em relação à alimentação. Uau, não estou te ouvindo, Cris. Cris. Então, não precisa comprar vitamina. As mães têm perguntado isso. Sobre vitamina, eu falei, gente, não sei, não sou médica, não sou nutricionista. Precisa, então, comprar uma vitamina para agora? Pois é, mais uma vez, a gente está no mundo dos atalhos, né? Você tem filho, né? Carol também. Eu tenho 3. Pois é, mulher, eu tomei um susto quando você me falou que tinha 3. Não, eu primeiro fiquei com orgulho enorme. Que beleza, 3, viu, Carol? Juro. Tenho assim, 3 meninas, uma tem DM, que é a Lívia, tem um trabalho, doutorado e um cachorro marido ainda. Parabéns, Cris, parabéns, viu? Eu antes dessa live aqui já lavei um banheiro, viu? Eu achando que era só eu. Tá vendo?
Tá difícil, né, meninas? Tá difícil esse tempo. É. Mas então, falando só do atalho, porque assim, é muito difícil alimentar filho, né? É muito difícil. Eu sempre brinco que filho de nutricionista não nasce com um chip para comer tudo direitinho, não, né? Como Farinha de brócolis, trigo, né, Sá? Tem selênio? Eu tô aqui. Também. Eu tô aqui pescando. Aí o povo não quer comer glúten, não come selênio. Mas assim, não é um grande foco, né? É. Mas tem também. Se a gente pensar, não existe um alimento que tem só aquilo, né? A gente fala, por exemplo, É verdade. Vitamina C, mas não é só vitamina C que tem na laranja. Os alimentos, eles se completam. Mas, então assim, é muito difícil alimentar filho. E a gente termina que abre mão do sacrifício de ser mãe no processo de educação como um todo, que eu sempre falo que a educação nutricional faz parte da educação da criança. Então, Com você certeza. paga uma escola para seu filho aprender a ler e escrever, mas não quer se esforçar, entre aspas, porque eu acho que isso tem que vir da família, para que seu filho tenha hábitos alimentares. E dá um trabalho danado, gente. Tem dias que sabe aquela propaganda senta e chora? Dá vontade de sentar e chorar. Mas a gente não pode desistir. É que você não vai ganhar sempre, mas você um dia vai conseguir, no outro dia você não consegue, mas no outro você vai e consegue de novo. E é assim. Então, assim, quando a gente pensa que a biodisponibilidade dos alimentos ela é maior do que um comprimido, sei lá, um copinho de qualquer coisa, a gente não precisa se valer dessas coisas. Lógico que cada caso é um caso, não dá para generalizar. Existem crianças que são absolutamente inapetentes, seja por qual motivo for, e aí talvez valha a pena recorrer, mas é a última alternativa. Até porque quando você faz isso, você tira uma responsabilidade que é prioritária. Claro. A gente tem que se esforçar, a gente dá trabalho. E alguém disse para vocês que ter filho não ia dar trabalho? Não. Então, se falou, enganou vocês. Porque a mim disseram, eu achei que ia dar menos trabalho do que dá. Mas é uma delícia e a gente ganha a cada dia, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa coisa da educação mesmo. Eu ouvi uma live de um psicólogo que fala assim, olha, nesta casa se come salada. Acho que o argumento é esse. Eu falo, nesta casa se come salada. Nesta casa se toma sopa de verduras. Pronto. E um dia minha mãe me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu falo muito com um monte de gente. O não de uma criança nem sempre é não. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Sim. Essa semana eu vivi com o Davi. Davi, meu filho menor, tem 5 anos, né? Aí não quero, né? A gente chama de salada de corrote, né? Que é salada de repolho, enfim. Tem repolho, a gente faz aquele corrotinho. Não quero corrote, não quero. Não quer, mas hoje a salada é de corrote. Então, assim, fica aquela confusão. Eu falei, meu filho, hoje é assim. E se pra ele era não, eu virei as costas, o prato já tá vazio. Então, assim, às vezes eles testam a gente o tempo inteiro, né? Eles fazem, eu vou ver se cola. Aí colou, a mãe desistiu, tirou o corrote dele. Corrote, né, gente? Leva essa coisa bem de casa. Tirou o corrote dele e ganhei. Falei, não, filho, hoje é corrote. Então não tem jeito, sabe? Então a gente tem que ir nessas coisas com amor, com delicadeza, com sutileza, mas com determinação, senão a gente vai para lugar nenhum. Sim, eu vou agora abrir, vou deixar melhor, vocês podem abrir o áudio, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para as doutoras. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Pode ficar à vontade, aproveitem. E lembrando que as duas, aproveitem que a gente está numa fase agora da telemedicina. Então, elas estão fazendo consultas pela telemedicina. Então, é uma oportunidade aí, olha, de poder conhecê-las, marcar uma consulta. No e-mail que eu mandei para vocês e no WhatsApp, tem os dados de contato das duas doutoras. Alguém quer abrir o áudio para perguntar? Senão eu vou perguntar. Vocês não têm dúvida, não? Eu. Pode falar, Elis. Olha só, uma duvidazinha que surgiu. É para a doutora Carol, nesse caso. A vacina H1N1, geralmente muitas pessoas, crianças, não importa da idade, têm aquelas reações de gripar, né? De ficar corizado. E tem muita gente que nem toma vacina porque tem medo. Então, agora, essas pessoas que têm essa reação, nesse momento que nós estamos, corre algum risco? Ela está em uma deficiência, assim, como é que eu vou dizer, mais vulnerável por conta disso? Ou não? Já que ela está tomando a vacina para se imunizar, isso é só a reação normal em qualquer fase, independente de pandemia.
Pronto. Ela não está mais vulnerável, de forma alguma. A reação da vacina da gripe e a reação da vacina H1N1, né, que é a vacina combinada, ela é uma reação leve. Geralmente é um mal-estarzinho que não dura mais de um dia. É uma febre baixa, é uma corizazinha, pode ter uma dorzinha muscular e ela não dura mais que 24 horas. Né? Então, se ela persiste mais que esse tempo, não é reação à vacina da gripe. Se é uma febre que está aumentando, que dura 2, 3 dias, não é reação à vacina da gripe. A vacina da gripe, ela não causa gripe, ela causa uma reação, que aliás é uma reação a qualquer vacina. Né? Qualquer vacina que você tome, você vai tomar uma vacina contra o sarampo, uma vacina para HPV, que os adolescentes têm que tomar, é uma reação normal a toda vacina. É o contrário, é sua imunidade agindo para produzir ali o anticorpo que você necessita para lutar contra quando aquele vírus mais agressivo vier. Respondeu? Respondi? Respondeu sim, obrigada. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Então, eu... Olá. Oi, aproveitando o ensejo, doutora Carol, a Elis fez a pergunta sobre a vacina. Eu sou mãe, né, de uma DM1 e ela saiu de uma gripezinha agora no início da quarentena, até nos pegou no susto, né? Mas aí tanto a pediatra quanto a endócrina recomendaram de a gente não ir para a emergência, ficar em casa, tratar até que se estabilizasse. E graças a Deus ela está bem. Então a minha pergunta é, vacinar ou não? Porque assim, agora ela está bem, mas ela saiu recente de uma gripe. Pronto. Então, o ideal é você entrar em contato com a médica dela. Mas se ela já está bem, não está mais com febre, né? Ela já está ativa, não está com dor muscular, já não está mais prostrada, não tem por que não vacinar. Mas sempre é bom entrar em contato com a médica dela. Tá, joia. Obrigada. Imagina. Alguém quer perguntar mais? E é justamente isso, você vê que as crianças estão ficando gripadas agora, né, Sai e Cris? Estão ficando gripadas agora, que agora é o momento. Quer dizer, menos porque elas estão fora da escola. Mas essa é a época que as crianças têm gripe. Sim. Eu só queria lembrar a todos uma coisa. Para o nosso desespero. Eu queria lembrar a todos uma coisa, que a Sabrina comentou no início, que é sobre os probióticos. Tem uma live que eu fiz com o professor Tiago Mello, que ele é um dos pesquisadores-chefes do laboratório, de um dos laboratórios da universidade que eu faço doutorado. E ele estava falando nessa live dos vários trabalhos já publicados com o kefir, relacionando com a baixa de processo inflamatório. Então, eu recomendo a vocês, eu vou colocar depois nos stories do Instagram, de novo o link dessa live, está lá no YouTube. Então, ele fala dos vários trabalhos, comenta sobre a ação desse probiótico, porque eu acho que é uma outra opção interessante para esse momento agora. O que você acha, Sabrina? Você já usou o kefir? Você conhece? Excelente. Na verdade, assim, eu não tenho uso corriqueiro, porque você precisa cultivá-lo, e aí eu já consegui matar alguns. Eu também já matei alguns. O kombucha também é uma alternativa a kombucha, que algumas pessoas chamam. São opções excelentes. A gente só precisa ter cuidado com o manuseio, porque como é uma coisa que a gente manuseia muito, corre o risco de contaminar. Então, acho que aí mora um pouco o perigo, se é que eu posso falar do perigo, mas é uma excelente bactéria, favorece bastante o funcionamento de bactérias benéficas do intestino. É válido, né? Eu acho que a gente tem que... O que a gente precisa entender é que a alimentação precisa ser povoada dessas coisas. Eu não posso achar que agora o kefir... Eu acho que o grande problema das pessoas é esse, encontrar o salvador da pátria. Então, aí passa a ser a vitamina D o salvador da pátria. Aí depois passa a ser o kefir o salvador da pátria. No dia que você não tiver o kefir, a gente vai para um outro probiótico. Eu gosto, inclusive, dos
independente de marca, dos iogurtes naturais, aqueles de frasquinho, que não tem conservante, não tem aditivo químico. Basicamente são 2 ingredientes, que é leite e fermento lácteo. Também é um tipo de probiótico. Sim. Então a gente não precisa ir muito longe. Lógico que a gente prefere esses aí, falando um pouco desses aditivos alimentares que também não são interessantes. Quanto mais a gente puder evitá-los, melhor. Então, quando você cria um hábito de ler rótulo, então vocês vão começar a entender que você pode optar por 2 tipos. Lógico que quando você come alguma coisa que alguém fez, você tem que confiar em quem fez. Isso é um fato, não tem como escolher. Mas você pode escolher, por exemplo, 2 tipos de molho de tomate. Um que é extrato puro e o outro que é cheio de aditivos, corantes, conservantes, nananana. Então, quando a gente começa a ler rótulo, a gente começa a perceber que alguns alimentos, mesmo que industrializados, são melhores do que outros. E a gente escolhe os iogurtes da maneira certa e assim por diante. Doutora Sabrina, doutora Caroline, eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito mesmo, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi ótimo. Maravilha. E vai ficar gravado, então depois eu vou enviar por e-mail para as pessoas. Se vocês falem com outras pessoas, que vai ficar gravado, então quem não pode estar presente hoje, pode assistir um outro dia. Eu vou deixar no site, tá? Com o link lá, então é só a pessoa entrar lá para poder assistir, tá? E amanhã eu convido todos vocês, a gente vai falar com a doutora Solange Travassos e com a doutora Patrícia, que é psicóloga, sobre aumento de glicemia por estresse no confinamento, né? Muito importante. Então, estão todos convidados. Muito obrigada mais uma Agradecer vez. essas 2 lindas, essas 3 lindas por estarem aí. Amei. E agradecer muito a Lindas, Larissa, maravilhosas, como sempre. porque através da Larissa eu conheci a doutora Sabrina e a doutora Carolina. Obrigada, Lari. Que eu ouço falar de vocês duas há muito Essas tempo. 2 a maravilhosas, lindas. Jaque Larissa fala suspeita. muito, a Larissa. Então, tomara que ouçam bem. Suspeitíssima, né, Lari? Não, falam super bem. Mora no meu coração. Gente, muitíssimo obrigado. E é isso. Fiquem com Deus. Obrigada, Cris. Uma Foi um prazer boa lhe noite. conhecer. Todo meu. Muito Boa obrigada noite, mesmo. gente. Um beijo grande para todas Tchau, vocês. Sassá. Tchau, Lari. Tchau, Um todo mundo. abraço. Beijo. Tchau, doutora. Um beijo.